Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui no Glória e Tradição, 1º de maio, feriado, você está acordando aí mais tarde, né? Mas já está acompanhando aqui o GT para ficar bem informado da última, né? Fortaleza divulgou ontem, era o dia, né? O prazo máximo, era ontem, 30 de abril, para o Fortaleza divulgar o seu balanço, né? As suas contas referentes ao ano passado, referente a 2023. E assim, Fortaleza publicou, eu vi de manhã no site Otimista, e ao longo do dia, o Fortaleza publicou lá no Leão Transparente o relatório, o parecer do Conselho Fiscal e tudo mais. Então, tá lá já os dados do Fortaleza financeiro 2023. Primeiramente, o Fortaleza foi auditado por uma auditoria independente, a BDO, né, uma auditoria muito forte, uma das maiores do mundo, aí, talvez a 5ª maior auditoria do mundo. Então, mostra um respaldo aí referente ao balanço do Fortaleza. Vamos comentar aqui algumas coisas simples, né, para não ficar muito complexo, aquele comparativo que a gente sempre traz aqui dos anos anteriores, fazendo uma comparação, explicando alguma coisa ou outra. Então, deixa o like, se inscreve aqui no Glória e Tradição, compartilha esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp. Mais uma vez eu peço desculpa pela minha voz, né, não estou ainda 100% recuperado, pretendo me recuperar até amanhã, porque amanhã eu estou na live, quinta-feira, mas hoje tem jogo, né? Hoje tem Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil, então tem muita coisa. Deixa o like, se inscreve, compartilha, vamos fazer aqui o vídeo do balanço do Fortaleza, balanço esse que é a maior receita da história do Nordeste, é do Fortaleza Esporte Clube, chama a vinheta. No balanço tem algumas coisas interessantes aí. Primeiro é que o Fortaleza colocou dentro do balanço, dentro da receita, lá dentro do resultado, os 120 milhões da Liga, né? Os 120 milhões que o Fortaleza ficou de receber, já recebeu uma parte do adiantamento da venda de 20% das receitas para a televisão. Então o Fortaleza já inseriu nessa receita. É uma das maiores receitas por conta disso, né? O número inflou, podemos dizer assim. Mas vamos comentar aqui bastante alguns pontos, né? Tá na tela aí uma comparativo. Em 19 foi 120 milhões, em 2020 pandemia 86, em 2021 175, em 2022 o ano de Libertadores, né? Copa do Nordeste foi campeão e tal, 2007 e ano passado 381. 381 aí você acrescenta os 120 da Liga, né? Então ficaria 260 milhões. Seria até menor do que 22. E tem alguns pontos aí bem relevantes. Por que ficaria menor do que 22? Primeiro que 22, o Fortaleza jogou fase de grupo de Libertadores. Então já elevou muita grana. Por mais que o Fortaleza tenha jogado a final da Copa Sul-Americana, praticamente empatou, né? Uma coisa com a outra. Segundo que em 2022 o Fortaleza disputou as quartas da Copa do Brasil. Só aí, e foi finalista da Copa do Nordeste. Só aí estamos falando de quase 10 milhões a mais do que 23, já que o Fortaleza não foi finalista da Copa do Nordeste, caiu na semifinal, e o Fortaleza caiu também nas oitavas para o Palmeiras, né? Então diminuiu bastante as receitas do Fortaleza em relação à Copa do Brasil. Mais para frente nós iremos trazer alguns pontos. E eu também destaco a Volt, né? Fortaleza tinha como uma força muito grande de receita as suas lojas. Porém, era faturamento, não era lucro, né? O Fortaleza tinha um ótimo faturamento nas suas lojas, mas você tinha que incluir as despesas ali. Então, digamos que o Fortaleza faturasse 30 milhões nas lojas, mas ele gastasse, sei lá, 22 milhões, sobrava 8. Nem era isso tudo, tá? Só estou dando aqui um exemplo. Então, eram grandes receitas das lojas, mas também eram grandes despesas. O lucro era menor. Então, com a chegada da Volt, caiu o faturamento com as lojas. Não tem mais. O Fortaleza hoje recebe royalties. Mas mesmo assim ainda deu um faturamento das lojas, porque a Volt só assumiu em maio, né, as operações. Demorou um pouquinho, maio, junho, para assumir as operações das lojas. Então, eu vou detalhar as principais receitas. Tá? Então, temos em 2023 381 milhões, um crescimento de 113. Então, basicamente aí, o dinheiro da Liga foi o que acresceu ali 113 milhões, quase 114 a mais, comparado com o ano passado.
Vamos passar aqui a página. Cadê, meu Deus? E aí o resultado, né? O Fortaleza, ele teve um superávit, né, de 66 milhões, comparado ao ano anterior, que foi de 32. Fortaleza vai no terceiro ano de superávit, 15 milhões em 21, 32 em 22 e 66 milhões em 2023, atingindo o patrimônio líquido recorde na região de quase 90 milhões de reais positivo. Né? Então isso é muito bom, caso o Fortaleza queira investidores, caso o Fortaleza queira vender aí parte da sua SAF, esse patrimônio líquido elevado atrai investidores, porque não é um clube quebrado, pelo contrário, é um clube que está aí há muito tempo trabalhando no positivo, trabalhando no azul. Então a galera, olha, pô, é um time que gasta muito, mas também arrecada muito, paga tudo que tem que pagar, ainda sobra. Então é com bons olhos que o mercado olha para o Fortaleza. Aqui vou separando cotas de TV, teve uma queda ali, né, de 54 para 50 milhões, diz muito sobre a participação de jogos do Fortaleza, né, na transmissão de TV aberta, TV fechada. Fortaleza teve pouquíssimos jogos no ano passado e também teve uma arrecadação a menos ali em cotas de TV, tanto na Série A quanto, principalmente na Série A, porque aqui basicamente fala de Série A, tá? Cota de TV da Série A foi 2 milhões e meio, 2 milhões e 200 a menos do que no ano passado, né? Na verdade, 4 milhões e 200, onde tem 2.200, é 4.200, comparando ao ano passado, Fortaleza arrecadou menos de cota de TV. Em performance, foi um pouco a mais, né? Em performance, o Fortaleza arrecadou ali 3 milhões e 800, quase 4 milhões a mais comparando ao ano passado. E aí tem a questão da performance pela Série A, né? Fortaleza foi nono lugar, oitavo lugar em 2022 e foi 10º em 2023. Mesmo ficando em 10º em 2023, faturou um pouco mais, né? Então mostra ali que a televisão vem pagando mais para aqueles que têm melhores rendimentos na competição. Fortaleza conseguiu ali quase 4 milhões a mais comparando ao ano passado. E participações, né, de competições, é aquilo que eu falei, né? Basicamente, Fortaleza deixou de, comparando um ano com o outro, 8 milhões a menos por não ser finalista da Copa do Nordeste, não ser campeão da Copa do Nordeste, como ele foi em 2022, e por não ter avançado na Copa do Brasil. Fortaleza caiu muito cedo na Copa do Brasil. E na Copa do Nordeste foi semifinalista. Então, ele não conseguiu atingir a mesma quantia que ele teve ano passado, foi quase 3 milhões a menos. Diz muito aí pela Copa do Brasil a importância que tem do Fortaleza avançar mais fases de Copa do Brasil. Hoje tem jogo, né, válido para a terceira fase. É muito importante para o Fortaleza avançar do Vasco, jogar as oitavas, jogar as quartas, quem sabe jogar uma semifinal de novo, porque a Copa do Brasil paga muito. Então o Fortaleza não ter ido, deu azar também, né? Pegou o Palmeiras logo ano passado. O fato do Fortaleza ter, ano passado, o Fortaleza pegou o Águia na terceira fase. Esse ano pegou o Vasco. Também não deu tanta sorte assim, né? O Vasco é uma equipe de Série A, equipe forte. Então, isso aí causou essa diferença ali de participações, né? Eu somei aqui os três, ó. Somando TV, premiação e performance, o Fortaleza ficou ali com quase 7 milhões a menos. Né? Tanto questão da Série A, que pagou menos, transmitiu menos jogos do Fortaleza em TV aberta, isso foi o que impactou, e as participações nas competições. Ah, sabe, mas foi finalista sul-americana. Mesmo assim, mesmo sendo finalista sul-americano, o Fortaleza não conseguiu atingir o objetivo ali, né? Porque em 2022 o Fortaleza jogou jogou Libertadores, a fase de grupo pagou muito mais do que boa parte da sul-americana. Paga o triplo praticamente. Jogar Libertadores paga o triplo do que jogar sul-americana. Então é onde entra aí a matemática, né, para fazer o que vale mais a pena, né? Sul-americana é uma grande competição, o Fortaleza briga mais uma vez para ir longe, né? Mas paga 3 vezes menos do que paga a Libertadores. Renda dos jogos, né? Tivemos aí um acréscimo de 1,5 milhão, comparado 22 com 23. Fortaleza colocou mais gente no estádio também, basicamente quase 1,3 milhão, se eu não me engano. Eu tenho aqui a informação, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, mas eu estava com essa informação aberta aqui e eu acabei fechando. Mas o Fortaleza teve um acréscimo aí na renda, né? 1,5 milhão a mais do que no ano passado, então mostra aí a força da torcida do Fortaleza, mais uma vez. Ano passado o Fortaleza colocou 1.230.000 pessoas,
na arquibancada, 1.230.000, e em 2022 foi 1.109.000. Então, colocamos mais gente no estádio. E isso, com certeza, aumentou aí a renda dos jogos, né? E aí, por outro lado, aumentou a renda dos jogos, mas diminuiu a receita do sócio-torcedor. Caiu aí quase 800 mil a menos de receita. Eu acho que isso impacta bastante no número dos sócios. Fortaleza não conseguiu, em 2023, chegar na quantidade de sócios que ele teve em 22. O sócio ficou mais caro, as pessoas ficaram com a situação inviabilizada, né? Então é uma estratégia do Fortaleza aí. O que ele prefere? Prefere ter mais receita ou prefere ter mais sócios, né? Nosso rival em 2022 ele chegou a ter 50 mil sócios, mas não chegou a ter metade da quantidade de receita que o Fortaleza tinha. Ele tinha muitos sócios, esses sócios não iam ao estádio, também isso é muito curioso, né? Ele tinha muitos sócios, os caras não iam para o estádio e também não dava receita. Mas o Fortaleza não, acho que o Fortaleza poderia mudar a estratégia, né? Reduzir um pouco o valor do sócio, o estádio é muito grande, cabe muita gente. Eu acho que é o pouco de muitos, né? Então o Fortaleza conseguiria arrecadar mais com a quantidade maior de sócios, com o valor menor do sócio, da mensalidade, né? Baixa o valor da mensalidade, aumenta a quantidade e aumentaria também a receita, né? Então teve essa queda aí de 800 mil de um ano para o outro. Nas lojas, aquilo que eu falei, né? Fortaleza vendeu as suas lojas. Então, hoje, quem fatura tudo é a Volt. Mas, mesmo assim, ano passado, Fortaleza ainda, quando cuidava da operação, deu 13 milhões. Então, caiu 20 milhões de um ano para o outro. Saiu de 33 para 13. Então, são uma queda na receita e uma queda no faturamento total. Mas, exemplificado por isso, né? Fortaleza deixou de operar as lojas. Hoje, quem opera é a Volt. E o Fortaleza ganha em royalties. E eu vou mostrar daqui a pouco a diferença desse ganho, onde vem o ganho da Volt, né? E aí, licenciamento, exatamente aqui. Se você olhar lá no licenciamento, teve um acréscimo de 3 milhões e meio. A Volt entrou aí, tá? É um valor que já entra líquido, já é o valor licenciado. É um setor que cresce muito do Fortaleza, é um setor que é bastante valorizado. Fortaleza, em 2019, era 634 mil, mas em 2017 era 20. Certo? Em 2017, esse setor não existia praticamente. Em 2018, Fortaleza faturou de royalties 100 mil reais de royalties, de licenciamento. Então, em 23 foi quase 5 milhões. E a meta para esse ano, 24, é para ficar próximo aos 10 milhões. Por quê? Porque tem a Volt que entra nesse valor aí total. Agora teremos um ano inteiro de Volt, né? Um período completo, de janeiro a dezembro, junto com a Volt. Mas teremos todos os produtos que Fortaleza licencia, as lojas licenciadas, os produtos licenciados, os serviços licenciados. Então, é um setor que cresce bastante. Então, licenciamento é o que mais cresceu aí, em questão de porcentagem, porque entrou o valor da Volt no licenciamento. O torcedor, né, eu faço essa comparação aqui, né, quanto o torcedor deu ao clube no ano, né, somando aí, em 2023, 72 milhões e 700. Teve uma queda comparada ao ano anterior, explicado pelas lojas, né? Então teve uma queda ali de 16 milhões. Mesmo tendo a queda de 20 milhões nas lojas, ainda ficou ali 4 a mais, né? Então, 16 milhões de queda. Esse não vai ser bom comparar ano que vem, quando a Volt tiver 100%, né? A gente vai ter uma comparação mais linear em relação a 2023, com o quanto que o torcedor deixou, né? Então, na comparação do ano que vem, comparando 2024, vai ter um número legal para a gente ver aí, para comparar, tá? Outros principais receitas, né? Patrocínio, teve um acréscimo de quase 10 milhões de um ano para o outro, né? Fortaleza saiu de 22 milhões em 22 para 31.700. Então é um setor também que cresce bastante, setor comercial. É um setor que ficou muito forte no Fortaleza. Hoje é muito, muito caro para você divulgar a sua marca no Fortaleza, para você estampar a sua marca na camisa. É caro. Então, um acréscimo ali, olha só, de quase 9 milhões e meio de um ano para o outro. Vendas de atleta. Fortaleza vendeu muita gente em 2023, tanto no início quanto no... Teve o Moisés nesse meio aí, que foi recomprado, mas teve um pinga-pinga do Ederson, teve um pinga-pinga de outros jogadores, teve no final do ano, né, Gustavo Coutinho, Edinho, Romarinho, o Edinho foi emprestado para o Paysandu. Gustavo Coutinho, Alex Vinícius, pagamento de empréstimo do Sebadios, tem De Pietri, tem muita gente aí envolvida
nessa quantidade de vendas, um crescimento de quase 15 milhões, e eu julgo que esse é o futuro do Fortaleza. Se todo ano o Fortaleza tiver em vendas 70, 80, 90 milhões em vendas, é porque o Fortaleza está, enfim, mudando de patamar. Então, desejo muito que isso se mantenha e que o Fortaleza prossiga aí com as vendas de jogadores. Eu acho que esse era o último. Esse era o último slide. Então, esse foi o vídeo, né, de hoje, para comparar aqui, para você entender um pouco sobre as principais receitas do Fortaleza, como ele chegou nesse valor. Eu oriento você a abrir o arquivo, né? Vai lá no site Leão Transparente, abre o arquivo, entende mais também, fica lendo lá. Esse é o primeiro vídeo, talvez eu faça outro vídeo explicando as principais despesas ao longo da semana, trazendo as despesas, trazendo também outras curiosidades. Como foi lançado ontem, tem algumas informações ainda que não estão muito claras, então eu vou trazer em um outro vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha. A gente entra ao vivo hoje na Arena Castelão a partir das 5 horas da tarde para o esquenta de Fortaleza e Vasco, às 7 horas a transmissão, e assim que acabar o jogo, o nosso pós-jogo, trazendo tudo de Fortaleza e Vasco. Vá para o estádio, faça o check-in, compre o seu ingresso, e que o Fortaleza siga numa caminhada bonita na Copa do Brasil, que comece hoje essa terceira fase, um jogo de ida, jogo da volta apenas no final do mês, tá bom? Tamo junto, rapaziada, a gente se encontra por aí em outros conteúdos aqui no Glória e Tradição. Até a próxima, tchau, tchau.